Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Esse vídeo é para a gente fazer uma revisão do assunto que vocês receberam, tá? Vamos até a parte que eu quero inicialmente mostrar a vocês e depois vocês vão vendo as outras partes desse slide, tá? A gente precisa entender como os ingleses chegaram à América do Norte. No primeiro momento, eles tentaram colonizar no século XVI ali a América do Norte, mas foi uma tentativa frustrada porque os nativos resistiram à dominação. Eles seguiram ali Portugal e Espanha, especificamente focaram no norte porque havia ali o controle na parte central e sul por estas metrópoles que eu já citei. No século XVII e XVIII, basicamente ali meados, a Inglaterra vai começar a sofrer algumas questões internas que vão ser fatores que levarão à vinda realmente de colonos para a América do Norte. Fatores políticos, econômicos, sociais, religiosos. Vocês vão ver mais detalhadamente este assunto na Revolução Inglesa e Revolução Industrial do próximo módulo. Eu vou pegar dois desses fatores para falar exclusivamente, o fator religioso e o fator econômico, para entender a vinda da Inglaterra para a parte norte da América. O fator religioso vai estar associado à seguinte questão: a Inglaterra vivia, nesse momento do século XVII, a crise do regime absolutista. Mas o rei que estava no poder, o Jaime I, da dinastia Stuart, era católico. E grande parte dos ingleses eram protestantes, seguindo ali a religião da Elizabeth I, a rainha anterior da dinastia Tudor. Quando o rei Jaime assume, ele, extremamente católico, ele vai começar a restringir a fé que era contrária à católica, no caso, a protestante, a anglicana, a chamada puritana. Mediante essa situação de intolerância, muitos ingleses vão começar, então, a enxergar no Novo Mundo a possibilidade de liberdade religiosa. Então, muitos virão para a América do Norte por este fator particular. Que fique claro, então, a primeira diferença da colonização inglesa para as outras. A inglesa foi uma colonização de cunho, de interesse particular. Não foi igual à portuguesa e espanhola, que estava ligada à prática mercantilista, de dominação de terras, pacto colonial. Então, essa é a diferença, a primeira diferença, sendo o fator, então, explicativo religioso. O outro fator é o fator econômico. A burguesia rica estava investindo em manufaturas. Esse vai ser o processo profundamente transformador da Inglaterra ali no final do século XVII e XVIII, quando as indústrias não, manufaturas, a gente não pode chamar inicialmente de indústrias, apesar de ser revolução industrial. Mas as primeiras manufaturas que vão ser montadas, elas vão ser montadas com o lucro da burguesia e com o apoio do rei. Mas eles inicialmente vão fazer uma aliança. Muitos nobres vão pegar a sua terra e vai arrendá-la, vai dividi-la e permitir que a burguesia, então, construa essas manufaturas. A burguesia, por sua vez, vai começar a cercar a terra para criar ovelhas. A matéria-prima inicial das manufaturas será a lã. Então, o que vai acontecer? Ao cercar a terra, muitos colonos vão se ver expulsos da terra. Então, vão ver no Novo Mundo a possibilidade de ter o quê? A terra, a tão sonhada terra. Então, este é o segundo fator da vinda dos colonos para a América. E aí, ao chegar ali na América, especificamente na parte leste da América, eles vão, então, fundar as chamadas 13 colônias inglesas, que se dividirá em duas partes, norte e sul. O norte será a colônia chamada Povoamento, que receberá esses colonos que vão professar ter liberdade de fé e uma liberdade de domínio e posse de terra. Eles ali vão desenvolver uma colônia de povoamento com característica de policultura, vários cultivos, voltada para um mercado interno, onde o clima, sendo um clima muito parecido com a Inglaterra, será favorável a alguns cultivos de cereais e criação de animais.
No próximo vídeo a gente fala da colônia do Sul, exploração. Pessoal, vocês só vão ouvir minha voz porque eu acho que eu tô com um probleminha aqui na internet e minha imagem está travando. Então vamos falar da colônia do Sul. Elas eram caracteristicamente plantation, muito parecidas com as colônias portuguesas e espanholas. Essa é uma das principais diferenças entre as colônias aqui na América. A Inglaterra teve a característica de povoamento, e as do Sul, Portugal, Espanha e as 13 colônias ao sul, é que foram exploração. Plantation porque eram grandes latifúndios, diferente do norte, que era minifúndio. Plantava-se um único gênero agrícola, monocultor, utilizando mão de obra escrava negra. O clima dessa porção da colônia era um clima quente, então muito favorável a alguns cultivos, principalmente ali cultivos como o açúcar, e possibilitando então uma autonomia, que é um ponto muito interessante sobre as colônias aí inglesas. Havia uma autonomia das colônias. Vamos ver no próximo slide essa ideia. Então, você vê aqui falando sobre o processo religioso e aqui, então, falando sobre o quanto essas colônias elas eram autônomas. Havia ali uma espécie de descaso, de negligência salutar, descaso da Inglaterra, porque como estava envolvida nas questões internas, a Inglaterra meio que deixou de mão, até porque como não foi uma colonização de cunho absolutista, mercantilista, foi particular, então a Inglaterra não se atentou muito às colônias inicialmente. Então elas tinham essa característica de autônomas, possibilitando então um comércio interno entre as colônias e entre outras regiões ali da América. Isso levou então ao famoso comércio triangular. Observe aqui na imagem, o comércio triangular ele foi o comércio desenvolvido entre a América, Europa e África. Como que funcionava esse comércio? O produto agrícola, gênero cereal, trigo, cevada, açúcar, saía daqui, ia para as Antilhas, lá era trocado pelo açúcar das Antilhas, que era um açúcar de melhor qualidade. Esse açúcar nas Antilhas, América Central, era levado para a Europa, transformado em produto manufaturado, transformado em rapadura, melaço, tabaco, rum, produtos altamente comerciais. Ao chegar aqui na Europa, esse produto vinha para a África e trocado por escravo. Esse escravo, então, era levado para as Antilhas para trabalhar nas lavouras de açúcar e levado para as colônias da parte sul das 13 colônias para trabalhar como mão de obra. Estava, então, aí formado o chamado comércio triangular, envolvendo essas 3 questões. A Inglaterra, como estava envolvida ali no início do processo da indústria, vai começar a olhar com olhos diferentes a colônia nesse momento. Vai olhar para as colônias, principalmente ela vai ter a atenção despertada por causa desse comércio triangular. Ele era altamente lucrativo. Então ela vai começar a enxergar aí uma possibilidade lucrativa também. E aí o que a Inglaterra vai começar a fazer? Principalmente porque ela vai começar a sofrer internamente um problema, ela vai se envolver em uma guerra externa. Não bastavam os problemas internos, a Inglaterra enfrentará uma guerra externa com a França. Ali na região da Prússia, Alemanha, havia uma preocupação de que essa potência ganhasse cada vez mais prestígio, a Prússia. E aí, então, a França e a Inglaterra vão começar a intervir nesta área. Ao mesmo tempo, ambas vão começar a disputar ali pela rota comercial das Índias, pela rota marítima que levavam até as colônias das Índias. Todo este motivo que vai desencadear na Guerra dos 7 Anos vai fazer com que a Inglaterra, então, volte o seu olhar de forma diferente para as suas colônias.
E aí, ao voltar o seu olhar diferente para as colônias, novas mudanças vão ocorrer nas colônias. A Inglaterra ela vence a Guerra dos 7 Anos e, ao vencer a guerra, ela teve custos altíssimos com a guerra. E aí ela vai buscar, então, que alternativa? É aí que a Inglaterra vai ter um olhar diferenciado sobre as suas colônias na América. O que a Inglaterra vai fazer? Ela vai gerando, então, aumentando mais ainda uma tensão pelas crises que ela estava enfrentando. Ela vai, então, começar a criar impostos para serem aplicados sobre as colônias na América. 2 desses impostos nós percebemos logo agora no início do vídeo. A gente tem um imposto chamado Lei do Açúcar e o imposto Lei do Selo. Lei do Açúcar porque como o açúcar era o produto mais lucrativo, o produto mais produzido ali na colônia, na parte sul da colônia, e era o que era trocado ali no comércio triangular por escravos, por produtos manufaturados, a Inglaterra vai criar uma lei taxando, aumentando o preço do açúcar ali, principalmente na América Central, principalmente ali na parte sul, criando ali uma taxa alta, fazendo os colonos pagarem, então, um valor muito alto para que esse produto fosse trocado por manufatura. Ou seja, quando ele chegava lá na Europa, havia uma taxa tão alta no valor que a Inglaterra, não vou comprar. Então, os colonos viam ali uma perda lucrativa enorme e a Inglaterra foi uma estratégia criada pela Inglaterra para poder tentar quebrar as colônias. A outra lei é a lei do selo. Vai ser emitido alguns documentos onde todo e qualquer produto que viesse a ser manufaturado deveria ter o selo inglês, ou seja, se esse produto chegar em qualquer outro comércio, mercado, que não tenha selo inglês, é produto que tem uma taxa, vai ser cobrada uma taxa diferenciada de imposto para entrar no mercado. Então, muitos colonos se viram aí apertados, sufocados, ou seja, com esta lei, porque muitos dos seus produtos não tinham, como era um mercado interno, então não havia ali uma relação econômica com a Inglaterra, vinham então seus produtos sendo barrados em alguns mercados, fazendo, de uma certa forma, obrigando a estes colonos a recorrerem à Inglaterra para obter o selo para venda do produto. Os colonos não aceitaram essas taxações de impostos, exigiram as anulações dela, recorreram ao parlamento inglês para que fossem feitas, então, algumas mudanças. E aí, quando deveria se, de uma certa forma, melhorar a situação, a coisa piora. Piora aonde e em qual momento? O ápice da crise da relação colônia e Inglaterra vai ser no chá, na venda do chá. O chá, as ervas, eram também produtos bastante cultivados nas colônias e eram altamente lucrativos e comerciais porque a maioria dos povos europeus bebiam chá. Então, o que aconteceu? A Inglaterra impôs, então, um monopólio sobre o chá, ou seja, uma exclusividade sobre os chás manufaturados, produzidos na Inglaterra. Ou seja, se não for chá produzido em solo inglês, se for chá produzido em solo colonial, há uma taxa sobre esses chás. Se você quiser que ele circule em qualquer mercado, então pague o preço. Os colonos, nada satisfeitos com isso, começaram então a sabotar navios ingleses que aproximavam-se das colônias, trazendo suas mercadorias. Os colonos começaram a afundar esses navios e quando não os afundavam, contrabandeavam, roubavam essas mercadorias para venderem. Então isso gerou uma situação complicada, uma tensão enorme entre a Inglaterra e estes colonos. Eles, então, a reação da Inglaterra foi impor então uma lei chamada Lei dos Intoleráveis, aonde começou a considerar qualquer atitude vindo da colônia atitude de crime